Gente, então vamos começar. Vou falar aqui com vocês um tema comum, muito comum. Hoje nós trouxemos essa informação hoje na nossa participação no programa, né? Café no Bule com água Kangen. Então hoje a gente já falou sobre esse tema. Não tenho hoje uma apresentação bem estruturada para vocês, mas eu achei relevante trazer esse tema para cá, tá? Para realmente compartilhar isso com vocês e preparar vocês para estarem interagindo com os familiares, com os amigos e também tomando decisões melhores, mais conscientes aí nesses próximos dias. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre resíduos metabólicos, o preço caro das festas de fim de ano. O que acontece? Pouquíssimas pessoas conseguem olhar para o lixo que é produzido pela atividade celular no nosso organismo e que precisa ser eliminado todos os dias. Mas todo mundo adora uma palavrinha chamada detox, né? Todo mundo gosta. Todo mundo fala, é um suco detox, é porque agora eu vou fazer um detox. Como se fosse algo, assim, um merchandise mesmo, né? Fosse uma coisa ali, um comprimido até, que a gente compra ali e vai resolver o problema. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existe um processo no seu organismo, seu corpo, ele faz uma autolimpeza diária, eu diria que até mais vezes, né? Vamos falar assim, de hora em hora, a gente faz uma limpeza, mas a gente não consegue mensurar a importância disso no dia a dia. E aí, o que acontece? Chega o final de ano, a gente encontra uma mesa. Como que a gente encontra a mesa, gente? Escreve aqui para mim nos comentários, ó. A gente encontra uma mesa assim, xoxa, né? O que vocês acham? Uma mesa farta, com muita comida, com muitas opções, comidinha de vovó, comidinha de mamãe, né? E muitas coisas industrializadas hoje, infelizmente. Muita coisa semi-pronta. Então, com tudo isso, vai o quê? Muitos conservantes, né? E aí? A gente tem, além disso, o que vocês conseguem ver nessa mesa? Nós temos muitas bebidas, né? Vários tipos de bebidas. Gente, não é só bebida alcoólica, né? Apesar da gente saber que o consumo de bebida alcoólica aumenta consideravelmente. E temos aqui suco, nós temos alguns tipos de blends, enfim. E cadê a garrafa de água mesmo? Onde está? Né? Então, chega essa época do ano, existe um senso comum, e aqui nós precisamos falar, e eu vou até convidar o Juscelio para falar também sobre isso, existe uma informação no subconsciente, o inconsciente coletivo. Se não houver comida em abundância, em volume, em reunião, não há confraternização. Né? E aí onde vem o pecado, né? O pecado da gula. O que acontece? Você não consegue estar num ambiente desse sem comer mais que o necessário. E existe uma filosofia japonesa, que eu gosto muito, que é comer 80% da necessidade. Então, assim, ele nunca fica 100% satisfeito. Olha o nível de percepção, de autoconhecimento que algumas famílias, vou falar assim, né, têm. Então, consumir apenas 80% da capacidade da fome ali. Então, você está imerso, nossa sociedade aqui brasileira, está imerso numa cultura de consumo, nós estamos falando especificamente disso, onde se consome muito, repete, né, come vários, mistura tudo, né? Então, assim, agora você imagina o seguinte, gente, como é que está o seu órgão? Primeiro trabalho aumenta muito de qual órgão? Né? O estômago já vai ficar trabalhando ali, né? Dele, produção... Clorídrico, isso. Então, o que acontece? Para quê? Para que haja o primeiro processo de quebra desse alimento que acabou de chegar, certo? Mas, gente, além disso, aqui nós temos muitos tipos de alimentos. Rico em quê? Em açúcares, em gorduras, em itens super processados. Então, acontece uma grande sobrecarga no nosso organismo. E aí o organismo já começa a trabalhar em modo hard, já vai ter que começar a fazer muita limpeza. Mas o que ele precisa para fazer uma limpeza de verdade? Né? Ele começa a produzir, porque ele é muito inteligente, ele precisa de água, daí você sente uma sede, né? A pessoa sente uma sede, e aí o que ela faz? Ela vai lá nas bebidas, ela vai lá no refrigerante, ela vai lá no suco, com bastante gelo, com bastante álcool, e vai fazer um consumo, porque o organismo está precisando fazer uma higiene, uma limpeza. Isso vai funcionar? Não vai funcionar. Mas o organismo vai continuar trabalhando, fazendo o trabalho dele, né? Vai continuar limpando, vai continuar utilizando as reservas que ele tem, aumentando o trabalho dos nossos órgãos, e eu vou falar sobre eles aqui, né? Nós estamos falando da corrente sanguínea, nós estamos falando dos rins, do fígado, que são os principais órgãos de tamponamento, que faz com que produza uma solução aquosa que equilibre ali o pH sanguíneo, que precisa estar sempre entre 7,35 e 7,45. Tá? Então, nós precisamos sempre estar oferecendo condições. Mas aí as pessoas sentiu sede, ela vai lá e toma uma bebida, né, uma bebida gelada, com muito gelo, com muito corante, com muito açúcar.
Ela está ajudando o organismo dela a se limpar? Gente, eu estou falando alguma coisa que é diferente das ceias de Natal aqui ou é só na novela que é assim? Não, né? As casas, os encontros são regados a muito desses eventos. Existe um problema, então, Patrícia, nessas confraternizações? A gente não deve fazer? Não, gente, não é isso. A questão é que o corpo não está sendo preparado para esse estresse oxidativo, que é aqui que se causa muito estresse oxidativo. É aqui que acontece um desgaste sobrenatural dos nossos órgãos para manter o nosso organismo funcionando, para manter o pH sanguíneo na faixa ideal. Então, é assim que começa a produção de resíduos metabólicos, porque você coloca o seu organismo num estado tão exposto, né, a tanto gordura, açúcares, corantes, ultraprocessados, de excessos de comida, pode ser comida mais saudável. Se for em excesso, vai dar ruim, porque o organismo vai precisar processar, tá? Então, depois de tudo isso, o que acontece? Comeu bastante, ainda vem a sobremesa, né? Você achou que tinha acabado, não acabou, né? Comeu bastante, sentiu sede, não deu água para o organismo, foi lá, colocou bebidas, substituiu os líquidos, aí comeu de novo, que tem o repeteco, quem gosta de repetir, né? Aí faz o repeteco, e aí depois, para fechar com chave de ouro, fora que tem muitas frutas no caminho, né, gente? Eu tenho certeza que tem muitas frutas que vocês vão consumir. Só que acontece que tudo isso misturado, olha a quantidade de sobrecarga. Vocês estão entendendo a sobrecarga do organismo? Mas aí eu tenho uma coisa para te dizer, não é só na noite de Natal, né? Tem os 2 dias antes, os 2 dias depois. Aí tem o Ano Novo. Acabou? Não acabou. Por que não acabou? Porque as pessoas costumam ter outros eventos, fazer outros eventos. E é disso que nós estamos falando, da constância disso, desse consumo excessivo de alimento. Não é só nas festas, mas é no prato de todo dia que você consome mais do que você precisa. Então, o tempo todo, levando o organismo a esse estresse de consumo, de produção desse lixo, que ele precisa de água para fazer a retirada. Mas é qualquer água, no que nós já aprendemos? Não é qualquer água. Precisa de uma água que vai fazer com que essa limpeza aconteça em todos os níveis. Aqui, ó, nós temos o fígado, que fica sobrecarregado, nós temos o pulmão também, que fica sobrecarregado com essas tarefas, né, essa troca. E nós temos também os rins, que eu vou mostrar aqui para vocês, que fica sobrecarregado. Aí vamos pensar, os líquidos, álcool, né, a galera gosta de fazer uma brincadeira com isso, né, sobrecarregando. E aí, o que acontece, gente, com os resíduos metabólicos? Eles são eliminados? Parte deles o organismo consegue eliminar, a outra parte fica em estado de oxidação. E é aí onde mora o perigo. Aí é onde essa oxidação vai sendo alimentada com o passar do tempo e se transforma no que nós conhecemos como doença, né, como sintomas, como diagnóstico. Eu estou dizendo que tudo vem de uma ceia de Natal, de uma alimentação, de eventos, de festa de final de ano? Não, mas vale muito uma reflexão sobre isso. Quanto nós vemos as pessoas e também passamos por esse processo de uma alimentação exacerbada, regada a muito líquido, porém com baixo nível de hidratação celular. Tá? Eu quero dizer para vocês que é real os sintomas de desidratação aguda. Vocês sabem a diferença de desidratação aguda para desidratação crônica? A desidratação aguda é aquela que o sintoma aparece imediatamente quando você não bebe água. Ou seja, você sai num calor forte, vai andar no centro, fazer compras, aquele calor está exagerado, você sente uma queda de pressão, você transpira muito, você sente dor de cabeça. Isso é sintoma de desidratação aguda. Tá? Agora tem os sintomas da desidratação crônica. Aquilo que é lento, paulatino, você vai desidratando até aquilo virar uma cãibra, um problema realmente maior, vai sintomatizando, você vai convivendo com aquela dor, ela te incomoda, mas não o suficiente para você mudar de atitude. Tá? E aí, nós vivemos uma constância de eventos sociais onde é mais importante o excesso de alimentação e líquidos do que, de fato, uma hidratação correta, adequada. Mas por que isso acontece, gente? Por falta de informação. Porque as pessoas não param para pensar sobre isso. Se você hoje nós estamos aqui em 10 pessoas. Se cada um de vocês aqui hoje contar, explicar para uma pessoa, nós já somos 20. Sobre o quê? A importância da ingestão de água para eliminação dos resíduos metabólicos. Esses resíduos é a própria atividade celular fazendo o trabalho que ela tem que fazer para tirar os nutrientes, para fazer a oxigenação, para levar, promover, né, um bom fluxo do nosso sistema circulatório, sanguíneo e fazer o equilíbrio ácido-base. Só que, sem água, isso é impossível de ser feito. E aí, nós temos um outro problema, que hoje é comum. As águas, elas estão, como eu posso dizer,
eu ia dizer fraca, posso dizer dessa forma? A água não tem os minerais essenciais. Vocês já viram os vídeos? Hoje eu publiquei um vídeo, né, de uma médica falando água sozinha não hidrata. Você precisa colocar uma pitadinha de sal, porque senão você desidrata muito rápido. Não é assim? Tá difundindo esse conteúdo. Gente, mas vamos pensar. A água não deveria vir já equilibrada em minerais? Então, o que está acontecendo com as nossas águas? Por que está tão fraca assim? Então, quer dizer que, olha o perigo. Além de as pessoas serem incentivadas por vários mecanismos, né, sendo sugestionada pela televisão, pelas propagandas, pelos encontros, a consumir o que já é natural para muitos, né, comer muito nas festas de final de ano, ingerir muitos líquidos em alta temperatura, baixa temperatura, gelado, e ainda só ter disponível uma água fraca em minerais, em sódio, em magnésio. O que vai acontecer com essas pessoas que não têm um equipamento como você tem? Elas vão oxidar. As células vão entrar em oxidação. E aí eu quero falar com vocês aqui. Juscelia, fala aí, comenta aí o que você acha disso. É sempre muito válido, boa noite a todos, né? É sempre muito válido a reflexão. A gente tem falado muito sobre longevidade, sobre qualidade de vida, sobre realmente levar informação que pode transformar a vida das pessoas. Essas informações elas só são realmente conectadas quando a gente expressa uma verdade. A Patrícia trouxe muitas coisas aqui, a começar dessa reflexão de excessos, né, que a gente comete na alimentação. Se a gente for observar o nosso organismo, como eu falo, como está escrito nos nossos livros, nós somos seres eletromagnéticos, a gente não é seres que dependem da alimentação, como a gente foi ensinado, né, é uma coisa que precisa ser pensado, entendido. Será que é isso mesmo? Eu estou fazendo o que meu corpo precisa? É uma pergunta, não é uma resposta. Eu tenho uma resposta que tem uma validade muito importante para mim, mas é importante eu levar vocês a pensarem também. Por que eu investi numa tecnologia, como a tecnologia Kangen? Por que eu investi nisso? Por que ela faz sentido para mim? Por que ela faz sentido para você? Então, é um momento de muita reflexão, entender isso. Mas, assim, são parâmetros. Eu tenho uma visão, acho que muitas vezes a maioria daqui pode não ter a mesma visão, né? A gente comete excesso o tempo todo. Agora, nessa época do ano, fica muito mais latente, né? E hoje, né, no programa na rádio, a gente estava falando até uma coisa muito interessante. As pessoas tomam banho todos os dias, né? Já é um hábito indígena que está incorporado aqui no Brasil. Os europeus não têm costume de tomar banho todos os dias, né? Mas nós tomamos banho todos os dias, até 2, 3, 4 vezes no dia. Isso é natural aqui na nossa cultura. Mas a gente não tem a cultura de hidratar o nosso corpo corretamente, nem uma vez por dia. Às vezes toma chá, toma suco. As pessoas imaginam muito. A Patrícia está mostrando aqui os rins aqui, mas os rins é um filtro de toxinas, praticamente. Quantas pessoas têm tantos problemas renais, hoje em dia, hemodiálise, cálculo renal? Por quê? Poxa, será que a resposta ela está nas academias, está nos hospitais? Ou, se a gente parar para observar, a gente pode chegar nessa resposta de uma forma bem, bem simplista. A gente está cometendo abusos, a gente está cometendo alguns erros. E é sobre isso, essa reflexão, a gente está iniciando um novo calendário, e é importante a gente tomar algumas decisões. O que eu vou fazer? Eu vou porque, assim, a gente que trabalha com a tecnologia como a Kangen, que é uma tecnologia de alto padrão, de alto valor, é um investimento muito bem feito, por sinal, até, inclusive, a gente tem uma senhora que ela fala assim, que saúde não tem preço, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, ela fala. Então, é muito bonito ouvir ela falar isso. Mas a gente tem um costume cultural, que a maioria das pessoas se matriculam na academia e espero que vão emagrecer. Por que eu estou falando assim? Porque muitas pessoas têm o costume de, acho que, comprar uma tecnologia Kangen vai ter saúde. Ela é uma usina de saúde, mas precisa, junto disso, ter algumas observações. Né? Cuidar bem desse sistema. O nosso corpo é um sistema muito inteligente, e a gente está cometendo exageros. Seria importante a gente, nesse grupo, pensar, igual a Patrícia falou, nós estamos aqui em 10, se cada um contar para, agora 12, se cada um contar para mais uma pessoa, nós já seremos 24. E eu creio nesse poder de grupo, nesse poder de influência. A gente está junto aqui porque a gente traz coisas que são relevantes para a nossa vida e, o melhor, a gente vive. Né? A gente vive essas mudanças, eu e a Patrícia, são coisas que a gente comunica aqui com muita singeleza de coração, uma verdade que está interna na gente. E a gente quer despertar vocês para isso. Porque a Patrícia me falou, olha, Juscelia, a gente, para comunicar sobre uma usina de saúde, a gente precisa também estar com a aparência saudável. A gente precisa cuidar da nossa saúde. Porque, assim, é horrível a gente ser atendido por um profissional da saúde fumante, é horrível a gente ser atendido por um profissional da saúde obeso, um profissional da saúde desequilibrado emocionalmente, não transmite nenhuma credibilidade.
Então, também, nosso papel aqui como formador de líderes, e a gente está aqui todos a segunda-feira para motivar vocês a fazerem uma venda a cada 15 dias, a gente cria um alicerce para vocês, porque a gente também tem esse compromisso de fazer essas vendas, a gente não vive só da nossa rede, a gente vive do nosso trabalho, é muito importante isso. Então, comunica seriedade. E aí, em todos os âmbitos, desde a nossa alimentação, também precisa ser observado. Então, aqui a aula assim, parece que sai um pouco do que a gente fala todos os dias, mas eu acho muito válido o que a gente está dizendo, porque é um momento também de autorreflexão, de olhar para a gente mesmo, falar, e aí, como é que o que eu quero comunicar? O que eu quero comunicar nesse próximo ano? Patrícia, é assim, eu tenho muito para falar, mas eu acredito que a minha contribuição maior é essa, né? É trazer esse controle para as nossas mãos. Tem coisa que está nas nossas mãos e a gente precisa comunicar a verdade. E as pessoas percebem quando a gente não fala aquilo que a gente não está alinhado. Então, eu acho que, assim, só trazendo o que o Juscelio compartilhou aqui com a gente, o que nós queremos dizer para vocês é: precisa viver o que a gente prega, né? Você precisa viver o que você prega, eu preciso viver o que eu prego. E os excessos de alimentação, de bebida e a falta de ingestão de água para a limpeza do sistema metabólico é o mínimo que você precisa saber para se posicionar nesses encontros de família. Por quê? Porque você vai precisar hidratar as pessoas. Você já viu que você tem a missão de hidratar os idosos da sua casa, da sua família, de hidratar as crianças, de saber se elas estão com sede. Por quê? Porque o açúcar, gente, engana, a gordura engana. E quando as pessoas quiserem comer e beber, elas vão pedir o quê? Outros líquidos, menos água. Mas você, consciente, vai estar lá para fazer o seu papel e levar essa mensagem. O que eu quero dizer? O problema não é a festa, não são os encontros. O problema está na falta de consciência para eliminar os resíduos metabólicos. É a falta de consciência para jogar fora o lixo produzido pelo excesso de atividade celular, que é a sobrecarga dos nossos órgãos, tá? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu até trouxe aqui um último slide, só para explicar para vocês. No início do ano, vocês vão ver falar muito sobre isso, né? Suco detox, chá detox, muitas recomendações de nutricionista, médico. Gente, hoje, um médico urologista explicando sobre os rins, eu fiquei chocada, assim, de verdade, porque, assim, recomendando o uso de água com gás. Então, assim, se você não faz, a indústria farmacêutica faz, tá? Porque existe um sistema que precisa manter tudo funcionando, com muitas rodas, muitas engrenagens que dependem da entrega dessa medicação, de cirurgias, enfim, não vou entrar nem nesse mérito. Enquanto que beber água saudável, uma água de bioperformance, uma água com características saudáveis, uma água Kangen, gente, não tenha medo de dizer que a água Kangen é uma água de bioperformance, porque tem todas as características científicas de uma água realmente saudável para o organismo. E é por isso que ela é chamada de água cientificamente perfeita. Por quê? Porque ela reúne as características já estudadas que têm aderência com o corpo, tá? Com o organismo, tá? Vivo. Porque, gente, existe uma diferença entre ter coerência com um organismo morto do que com um organismo vivo, tá? Pode falar, Léo. Essa questão que você falou da água mineral com gás, tem um médico que eu acompanho, já acompanhava faz um bom tempo, e ele falava sobre a água mineral com gás. E era muito bom, e ele recomendava. Lógico. Eu tive a oportunidade de fazer a apresentação da tecnologia para ele. Ele perguntou para mim assim, mas não, a água mineral com gás não é boa? Eu disse, o senhor está vendo? Eu não estou falando, o senhor que é ruim. O senhor está visualizando. Olha como está a medição da ORP dela. Ele ficou feliz. Eu fiz o seguinte, gente, no início do ano, em março, né, quando saiu essa pesquisa sobre a água com gás ajudar a emagrecer, inclusive a água com gás é utilizada até nos primeiros socorros, né? Não sei se vocês sabem, mas a pessoa que sofreu um desmaio, dá água com gás para poder elevar, né, a pressão. Mas isso é um recurso, uma ferramenta, não é para ser utilizado como bebida, tá? Não é para ser utilizado como bebida, como consumo. Mas existe uma pesquisa, depois eu vou mandar aqui para vocês, esse estudo científico, onde até mesmo o pesquisador diz que as evidências encontradas na quebra da glicose, provocada pelo consumo de água com gás, acontece uma quebra da glicose ali, é tão ínfima, ele escreve isso, tá? Que não deve ser utilizada como recomendação. E aí, né, nós temos aqui várias empresas que, inclusive, financiaram esses estudos, que provaram que água com gás emagrece. Mas se você for lá nos estudos científicos e olhar, você vai ver que essa característica, ela não tem uma força, né, uma relevância.
tá? Para alcançar esse nível de emagrecimento. Mas a indústria se utilizou disso para continuar aumentando as vendas, até porque existe um mercado de bem-estar crescente, existe um grupo de pessoas, né, da geração aí, que está buscando, de verdade, conhecer mais sobre o corpo, de verdade, ter mais alimentação saudável. E então, assim, gente, apesar vamos dizer assim, da crescente, dos números crescentes em relação ao consumo, existe uma parcela que está fazendo o que nós estamos fazendo aqui, indo contra a maré, remando contra. Então, eles precisam, para não ganhar mais adeptos ou perder adeptos à moda antiga, eles precisam estar investindo em vários tipos de pesquisas. E aí, só para complementar aqui com vocês, que assim, gente, existem muitas pesquisas que foram encomendadas com a finalidade de embasar o consumo de alguns produtos financiados pela própria indústria, tá? Então, assim, não se apeguem a essa questão, assim, porque tem comprovação científica, tá, mas quem ganha com isso? Olha sempre para a cadeia produtiva, né? Entenda o macro, não só ali a questão do micro. Vamos lá, vamos ouvir a Samantha aqui. Boa noite para todo mundo. Dá para me ouvir? Deixa eu colocar aqui. Dá para me ouvir? Então, vocês estão falando aí da questão da academia, né? O Juscelio citou. E, de novo, eu pratico esporte e, assim, é um esporte onde tem uma comunidade. E todo mundo fala, a frase que a gente mais escuta do CrossFit é assim, todo mundo que está lá dentro toma suco. Suco quer dizer que você toma alguma coisa para crescer. E, assim, todo mundo, a maioria das pessoas que estão bem definidas fisicamente, elas estão tomando um pré-treino, tomando uma creatina, tomando uma testosterona. A dieta que eles fazem, eu poderia dizer que é 70% industrializada, porque eles deixam de comer carne ou uma proteína vegetal para consumir whey protein, para consumir barra proteica, e a dieta deles é baseada nisso. Mas eu entrei em contato com uma das nutricionistas esportivas aqui, e 70%, se não mais, é produto industrializado. Então não faz sentido. O grupo dentro da própria academia que pensa em saúde de verdade é muito pequeno, muito pequeno. A indústria é bem forte nisso, na questão de empurrar alguma coisa fictícia, né, que não é de verdade, sintética, não fictícia, que não é natural. Isso é muito sério, é muito sério. Nós perdemos, inclusive, ano passado, uma das competidoras. Ela estava correndo, tinha um corpo atlético, comia, assim, todo mundo falava que ela era saudável, porque o saudável deles é diferente do que a gente prega, né? E ela infartou no meio da corrida, 30 anos. Então, é bem isso aí que o Juscelio e vocês estão trazendo para nós. E aí é muito interessante isso que você está trazendo, que assim, gente, existe uma substituição em massa, né, que é saudável por sintético saudável. Mais ou menos isso, né, sintético saudável. Agora, assim, ó, até o consumo de proteínas, de proteína, whey, essas coisas todas, exige o quê? Alto consumo de água, não é? Quando vai fazer essas ingestões sintéticas, precisa aumentar o consumo de água, porque senão vai dar ruim. E aí é onde está o problema. A água que está sendo tomada, está tomando só como líquido, e não como uma água de bioperformance, uma água que se conecta. Vocês estão entendendo que a água está num nível muito sério? Gente, é assim, preocupante as pessoas que ainda não têm acesso à informação que vocês têm sobre água. Eu quero trazer para vocês a responsabilidade. Nós estamos vivendo uma era de escassez gravíssima de água de qualidade. 99% das pessoas que você conhece está desidratado em nível celular. E isso se reflete na alergias, problemas de má digestão. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que têm má digestão agora nessa época do ano? Você sabe quanto as farmácias vendem de Epocler, de antiácido, não vou nem entrar em muitos medicamentos. Gente, eu vi uma pesquisa para a semana passada, quando a gente estava montando o especial de Natal, sobre o crescimento das farmácias. Olha, pasme, não é medicação de alto custo que dá lucro. O que dá lucro é o remedinho que você compra todo dia. Tá? Então, nessa época, gente, dá uma olhada na sua cidade se as farmácias não estão todas abertas. Todas. Porque é um mercado de consumo absurdo nessa época do ano. Então, assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso as festas, os encontros, os eventos, presta atenção no padrão de consumo, presta atenção em como somos manipulados, induzidos a consumir em excesso. E, como o Juscelio bem falou antes, assim, a época é apropriada para a gente conseguir visualizar, mentalizar isso. Mas isso acontece durante o ano todo, os excessos. Só que agora, tipo, nós estamos passando por uma overdose de comida, e aí você olha para a pessoa no dia seguinte da festa, né, dos encontros, ela está lá jogada no sofá. Qual que é o nível de energia dessa pessoa? Puxa aí na sua memória. Qual é o nível? O inchaço, que é acúmulo, né, de líquidos retidos, que não... Por que retém o líquido? Porque não foi eliminado. Porque não aconteceu a liberação de toxinas, não aconteceu a liberação desses resíduos metabólicos.
só que ele vai ser reabsorvido. E aí começa a oxidação. Tá? Então, assim, é muito importante a ingestão de água em grande quantidade, não só para a desintoxicação desses excessos, desses abusos, mas também pelo calor. Tá? Nós eliminamos naturalmente aí, transpiramos mais, eliminamos líquidos, se precisa ser reposto com água. Não adianta chazinho, não adianta suquinho, tá? Pode ser o suco da fruta. Coma a fruta. Gente, olha a diferença da fruta para o suco, só para a gente complementar aqui para vocês. A fruta, ela é rica em água estruturada. Você sabia que as pessoas não morreram ainda de desidratação celular porque a fruta, a carne, elas têm água estruturada, né? Vocês sabem disso, que essa água microcluster que a gente fala, as frutas contêm essa estrutura. Então, anota aí, fica a dica para vocês. O site chama www.aguahexagonal.com.br. Conheça esse site e leia sobre água coerente. A coerência da água, gente, é lindo de se ver. Que é exatamente isso que acontece com a gente, dentro das nossas células. Imagina lá o cardume de peixes, que eles são moléculas individuais, mas quando estão juntos, eles fluem na mesma direção, junto, né, os pássaros. Então, o oxigênio e o hidrogênio funcionam dessa forma dentro da gente. Então, para que haja fluidez, tá, nós precisamos ter uma boa ingestão de água microestruturada, tá? Então, já o suco não tem essa estrutura. Por que o suco, então, não tem a estrutura microestruturada, microcluster? Porque coloca água empelotada para fazer o suco. Aí destrói a microorganização das moléculas da água, da fruta, da água estruturada. Porque nós estamos falando aqui de pessoas que não têm a tecnologia, ela não tem uma água microestruturada produzida. Ela vai lá, faz o suco dela com água comum, com água de grandes moléculas, né, empelotadas. Então, é sempre preferível recomendar as pessoas a fazer o consumo da fruta, que assim ela vai estar consumindo água microestruturada de dentro das frutas, tá? Então, só para a gente reforçar, dizer para você que o erro, ele é invisível. E por que eu coloquei lá que é o preço, o caro? Preço caro das festas de final de ano. Porque daí vai chegar janeiro, todo mundo vai começar o quê? Sentir os impactos disso. Quer anotar? Anota aí. Observar o comportamento das pessoas que passaram o final de ano comigo a partir do dia 15 de janeiro. Pode anotar. Quais são os sintomas, as queixas que essas pessoas vão começar a trazer? Porque, gente, a desidratação é crônica. Vocês estão entendendo? Vocês vão perceber o aumento das queixas durante o primeiro mês do ano aí. Depois dos excessos, aí vai pôr a culpa tudo na comida que comeu. Eu acho que aquele dia o peru não estava bom, acho que o panetone estava não sei o quê. Na verdade, você cometeu excessos, não deu condições para vocês, não, gente. Eu não vou mais liberar palavras sobre vocês, né? As pessoas cometeram excessos e aí elas não tomam água inteligente, uma água de bioperformance para fazer essa limpeza residual do lixo tóxico, né? Do lixo ácido do nosso organismo, do próprio organismo, e aí vai sintomatizar. Vocês estão entendendo? Então, o problema não é a festa, é a comilança líquida, muitas vezes está liberada. O problema é que as pessoas não sabem que elas precisam fazer desintoxicação. E aí, ela vê lá na internet, outra coisa que vocês podem anotar, que já está ali nos nossos estudos, a quantidade de postagens sobre detox que vai acontecer em janeiro. É uma roda, ela precisa ser alimentada. É muito conteúdo. A farmácia já faz o estudo dela para ver qual é o produto que mais sai em janeiro, qual é o produto que mais sai em fevereiro, o que ela vai colocar na oferta de janeiro para as pessoas consumirem. Tá? Então, vocês têm que pensar que a farmácia, ela é uma empresa que ela visa ter lucro. E não é pouco, não. Tá? Então, o que eu estou dizendo com isso? Você, enquanto mensageiro da Kang, precisa entender que o seu trabalho é levar conhecimento às pessoas para que elas possam sair dessa corrida dos ratos. Desse consumo frenético de medicação, desde as mais simples até as mais complexas. Tá? Então, assim, nós já passamos aqui, os sintomas são ignorados, né? Quais são os sintomas? Inchaço, cansaço, dor de cabeça, prisão de ventre. Isso é muito comum nos pós-festas, tá? Gases, tá? Flatulência, né? É mais bonito falar assim. Flatulência, tá? Isso é muito sério. E as pessoas não veem como que o organismo está pedindo ajuda para poder desintoxicar, tá? Então, gente, a recuperação, ela é gradual e precisa de água para fazer a recuperação do organismo, tá? A água Kangen, ela atua como uma ferramenta metabólica, tá? Ela faz o transporte, a diluição, a eliminação e também promove a regeneração celular, principalmente por causa do poder antioxidante que ela tem, tá? Então, era isso. A recuperação, já falei aqui para vocês, né? A mentalidade que a gente propõe para vocês é respeitar o corpo, entender os sinais e agir antes do colapso. Isso para vocês e para as pessoas que você tem próximo, né? Então, é sobre isso, tá?